Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixa deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, nação. Trazendo aqui mais um corte para vocês aqui do programa Jogo Aberto da Band aí, trazendo informações aí do Campeonato Carioca e Flamengo também. Tem Copa Sul-Americana, o calendário está mais robusto e eu quero saber com quem que o Vasco vai brigar esse ano lá no Rio de Janeiro, porque o Campeonato Carioca, que é o campeonato mais charmoso do país, sinto lhe informar, é diferente quando tem clássico. Clássico ali é diferente, tem Fluminense, Botafogo, Flamengo. Como é que você organiza as forças no Rio de Janeiro? Rapaz, ali começa um turno de um jeito, né? Termina de outro. E o legal no Rio, assim, isso eu acho assim, eu falando, que tem um turno que você já pode comemorar, né? Aqui em São Paulo, em alguns outros lugares, você, no primeiro turno, você não comemora. Lá é a Taça Guanabara. Qual que é a outra lá também, a taça? Que era na minha época, eu esquecia. Tem Taça Guanabara, tinha Taça Rio. Rio e Guanabara. É legal. Depois você junta as forças e vê quem é o melhor. Então o Botafogo briga muito também, agora que tá meio desequilibrado, com o Vasco. E o Vasco vai pra cima do seu Mengão, hein? Mengão de quem? Pra cima do Mengão, eu falei. Do Mengão, do Felipe Luiz. Vamos fazer o seguinte, Ronaldo Giovanelli. Sim. Vamos lá pro Rio Grande do Sul, querido? Porque o Grêmio... Dormiu. Cochilou. O quê? Fala aí, cara! Fala, moleque! Está esse cardápio na Vai Vera! Botando tipo sombra do Faustão pra você fazer. Agora a gente vai falar de... Tô inventando, cara, 2025. Zagueiros do Flamengo. Pô, podia falar zagueiros do Flamengo. Pois é, uma outra entonação. Mas já sei o motivo. Tá amarrado, tá sendo torturado. Isso aí, pô, deu sombra do carratinho, Mas você sabe que ele falou assim, né? Por quê? Que é o Flamengo, não é do Fluminense. Se fosse Fluminense, ele ia estar berrando aí. Tá sendo torturado aí em cima. Mas... Fazendo agora aqui o que tem que ser feito, muito legal essa ideia que eles tiveram de muito analisar boa. Isso daqui, ó. Bota na tela aí, Feroz. Zagueiros do Flamengo no Brasileirão 2024. Quero essa tela pra mim, porque de perto não dá pra enxergar que eu tinha velho. Vamos lá. Ó, só pra começar a história, os melhores números são do cara que tá todo mundo dizendo que não se enquadra no estilo de jogo do Felipe Luiz. Pra começar a conversa, não vem de pipipi popopó pra cima de mim, não. 28 jogos, 6 jogos sem sofrer gols, 1 desarme por jogo, 3 bolas recuperadas, aí é por jogo também, e sofre 1 drible por jogo. Aqui é o Fabrício Bruno. Léo Pereira também 28 jogos, 4 jogos sem sofrer gols, 1 desarme por jogo, só recupera 0,1, ou seja, 3 vezes menos do que o Fabrício Bruno, e toma meio drible por jogo, e o Fabrício Bruno é quase nada, né, por jogo. Léo Ortiz, que jogou muito também na última temporada, 25 jogos, 4 jogos sem sofrer gols também, 1 desarme por jogo, aí tá equilibrado, 3,4 bolas recuperadas, que aí é mais ou menos ali o que o Fabrício Bruno, um pouquinho melhor, só que ele jogou de volante muito tempo, então ali recupera muito mais bola, naturalmente, porque dá muito mais bote do que lá atrás, que se der bote vai ficar igual o Fernandão no vídeo lá com o Wesley, do Jogo das Estrelas. E 0,4 dribles sofridos, também mais do que o Fabrício Bruno, isso é uma média, tá, gente? Não existe 0,4 mais aqui. Então, assim, números frios, Bigode, Fernandão, que é zagueiro. Só pra começar. Cru. Só pra começar. Cru. Quem disse... Escutaram o Felipe Luiz falando isso? Que o Fabrício Bruno não se enquadra no estilo de jogo dele? Quem escutou? Quem falou? O Felipe Luiz não falou com ninguém dessa temporada, né? Então é difícil a gente... Então, isso aí é balela do que estão falando por aí, né, não, Flávio? Estão falando mas por aí. Se ele tá à disposição pra ser negociado e que o treinador não quer, aí é meio que intrínseco a parada. É negociável. É negociável porque hoje... Léo Pereira é negociável? Pelo jeito não. Hoje não. Léo Ortiz é negociável? Esse não pode hoje ser. Não. Fabrício Bruno é negociável? Parece então... que sim. Não, concordo, mas é porque ele pode estar sendo colocado para negociação porque ele não é titular. E um cara como ele, tem condições de jogar em 99,9% dos times do Brasil hoje. Cara, eu boto 100%. 100%? Qualquer time que ele quiser jogar, que ele for, ele pode ser titular. Concordo com você. Palmeiras, ele pode ser titular com o Gustavo Henrique tranquilamente. Apesar de que joga com Gustavo Gomes. Gustavo Henrique. Até porque joga na mesma... Pode jogar com o Gustavo Henrique também no Corinthians? Pode jogar no Corinthians também. Aliás, essa é uma dupla de zaga bem alta. Bem alta. Enfim, pode continuar, Flávio. Só queria fazer essa pergunta porque... E você foi até bem em jogar isso pra cima, porque tá todo mundo falando isso aí, mas... Vamos refazer então? Sim. Tá todo mundo falando isso daí. O Felipe ainda não falou, porque ainda não falou. Porque o Flamengo não deixou ele falar, ou ele não quis falar ainda, ou acesso, enfim, o Felipe não falou. Mas a gente não é idiota e a gente trabalha com futebol há muito tempo. Então vamos lá. Vou refazer. Dos 3 zagueiros, o que tem os melhores números é o único negociável nessa janela.
E vamos esperar o Felipe falar sobre isso na primeira coletiva. Isso, mas eu acho que isso tem muito a ver com o estilo de jogo do Felipe. O que o Felipe Mas que planeja. estilo? De você construir desde lá de trás. O Fabrício, ele é um zagueiro que, pra mim, ele é acima da média, especialmente no Brasil. Mas talvez o grande ponto fraco do Fabrício Bruno seja a saída de bola. Seja esse passe em progressão, esse passe pra quebrar a linha, esse passe pra frente. Que o Léo Ortiz tem muito, e tem muito melhor que ele. Até quicando ali na cadeira. Que não, que foi, mas aí, discordar, cada um. O que foi, Depois cara? ele fala, na vez dele ele fala. Ah lá, tá até... lá. Não, o que foi? Eu tô rindo porque ele ficou nervoso. Nervoso? Eu não tô nervoso. Eu concordo com o que ele está dizendo. E tá rindo por quê, então? Mas eu tô rindo porque Ah. dizem também, a gente não tem certeza, que o Cruzeiro quer levar o Fabrício. Aí é pra cair o C da B. Sabe aquela expressão? Entendeu? Não, eu concordo contigo. Eu entendo, Cara, isso porque foi bom agora. o Eu Fernando concordo. Diniz, qual é o estilo do Fernando Diniz? É isso aí. Essa É sair construção. jogando lá Mas é de passe trás. mais curto do que sair em progressão, né? Ah, eu concordo um pouco com ele. Mas por muitas vezes, o concordo. Nino, que foi o grande jogador da fase de Diniz, na minha opinião, muito mais do que o André, do que o próprio Jorge, foi o Nino. Que Calma também. Foi sim. Dá uma seguradinha aí. Até porque para essa construção, você precisa de um cara equilibrado para fazer isso na defesa. E o Nino fez isso como ninguém. Não vimos depois que o Nino saiu ninguém fazer. O que o Muitas vezes depois uma bola quebrada. A tomada de decisão com relação à ideia de jogo era muito interessante. Era muito difícil o Nino não errar a execução, mas errar a tomada de decisão. Jogou muito. Enfim, jogou muito. Não é à toa que foi para a seleção, foi vendido. Mas o Nino foi esse cara que saía jogando. Mas a discussão não é Nino. O Nino tá lá na Não, Rússia. A discussão é, realmente, no time do Diniz, ele vai vai precisar fazer isso. Vai precisar fazer isso. Só que E aí aí? eu acho que entra muito isso que você falou, do jogo mais próximo, né? De toque mais curto. Vamos só comparar com quem é o titular da posição hoje. Quem é o titular da posição hoje? É o Fabrício. Desculpa, é o Léo Ortiz. É Léo Ortiz. Qual é a principal, no meu ponto de vista, tá? A principal característica do Ortiz com a bola no pé? Ah, tá. Parece que A bola- cara que não. ia ter o bigode igual o seu. Muito obrigado. O bigode dele é igual ao meu, não o porque meu é igual você ao dele. usava porque- primeiro que ele. Perfeito, Isso aí muito tá obrigado. registrado. Muito obrigado. Nos E agora anais ele da tá lá nos história. States, lá, bigodinho deixou a de Nescau. barba. Então não tá legal. Não tá legal. Léo Ortiz, arranca a barba, deixa só o bigode, porque aqui é a tropa do bigode. Pra você voltar jogando bem. A principal característica do Léo Ortiz qual é? É o passe. Ele é muito bom jogador. Para você sair jogando com fluidez, com tranquilidade, com facilidade. O Léo Ortiz ele tem essa capacidade de encontrar esse espaço. O Fabrício Bruno, no meu ponto de vista, ele até tem em alguns momentos, mas num nível bem inferior. E aí entra muito o que o Fernandão falou, o que você falou. Eu acho que o Fabrício Bruno, ele tá no direito dele. Ele sabe que hoje no Flamengo ele é reserva. Ele sabe que ele é reserva. Mas isso muda muito rápido, Bigode. Mas, no meu ponto de vista, tá, GV? Isso só mudaria. Hoje, o cenário atual só mudaria se o Ortiz fosse vendido, o que não acredito que vai acontecer, ou se ele se lesionasse. E aí, não vai acontecer. Não. Porque o Fabrício, cara, ele tem potencial para ser titular. Sim. No Flamengo ele não vai ser. Nesse momento, no Flamengo ele não vai ser. E se o E Felipe é legal. jogar com 3 zagueiros? Aí ele vai jogar. Aí como ele jogou jogaria, várias vezes. exatamente. E é legal o Flavinho falar isso porque... Esqueceu o nome do cara. Que Do meu lado, todo dia! Não esqueci, é porque eu tô com o Fabrício na cabeça. Isso é igual chamar... Porque o Fabrício... Não, no caso agora, Isso. solteiro de outro nome. É isso aí. Tu Eu esqueceu tô com o nome do cara. Fabrício na cabeça. Chama de Mané, Sabe pô. por quê? E aí, Mané? Bigode, cara. Bigode, chama de bigode, Não, cara. Tem um Flavinho... amigo meu que chama todo mundo de Flor. Que ele não... Oi, Flor, tudo bem? Quem Não erra nunca. Não erra nunca. É porque Tarde o eu nome tô dele. com o Fabrício e os dois são com F. Porque o Fabrício, ele não dá pra ele contar com o que não tá no controle dele. Ele não controla qualquer coisa que possa acontecer com relação ao Ortiz, ao próprio Léo. Ele controla em tomar a decisão de poder sair. Será que ele não falou também, ó, galera, tô a fim de respirar novos ares? Pode ser uma decisão dele, que o Flamengo ainda não externou isso, mas... Porque ano passado quase ele foi 2 vezes pra fora. Ele ia pro Rennes, na França, O Aston Villa. e depois pro... Era o Aston Villa? Aston Villa. Que aí não acertou grana, eu acho. E isso também me deixa um pouco curioso, né? Porque antes ele tinha o desejo muito grande de ir para a Europa, tinha externado isso, teve proposta, não aceitou. O Flamengo aceitou a proposta de transferência, mas ele não aceitou a proposta salarial. Isso. Será que no Cruzeiro ele vai ganhar muito mais do que ele ganharia lá? E será que o Flamengo vai ganhar muito mais do Cruzeiro do que ele ganharia no Aston Villa? O Flamengo vai ganhar muito menos. Muito porque menos. essa proposta mas parece que é assim, de 7, 8 milhões aí de euros. é uma opinião minha, que viu o meio da bola há muito tempo e sempre de fora, e é uma sacanagem, mas é verdade, e quem tá de fora não sofre a pressão do dia a dia, que é o meu caso, que tá sempre no banco. Você tem uma visão muito mais ampla, muito mais, enfim, global da coisa. Macro da coisa. Para ele, como jogador, ir pro Aston Villa, mesmo ganhando um pouco menos,
se ele tá pensando em jogar e seria muito melhor do que ficar no Flamengo como ele ficou e agora ir pro Cruzeiro para ver se vai jogar. Eu acho, porque o Aston Villa é um time tradicional, de torcida, numa Premier League que zagueiro se destaca muito. Ainda mais no perfil dele, biotipo no perfil dele, pois é, grandão, veloz. Acho que ele poderia, inclusive, hoje estar muito melhor. Quer dizer, ele está no melhor cenário possível. Tá do Flamengo, bem, milionário. O Flamengo, milionário, ele ganhando muito bem. Mas numa Premier League, de repente, pretendido por um time dos Big, não sei o que lá, Big Six, Big Five. E ele pode até, hoje, não sei se arrepender, mas pensar naquela decisão com mais carinho, né? Depois da chegada do Ortiz. E outra coisa, que não deve ter sido tanta surpresa, porque o Léo Ortiz já vinha sendo ventilado no Flamengo durante todo o início do ano de 2024. E é engraçado, eu lembro que a gente teve uma discussão aqui, quando o Léo estava para vir, o Ortiz, que a gente estava falando sobre os valores, né? Eu lembro 10 que milhões, 10 milhões é muito, 7 milhões de euros, 8. O Cruzeiro vai pagar, parece que 7 milhões de euros no Fabrício. E tem mais um de bônus, 7 milhões de euros. Mais do que o Flamengo tem para contratar nessa janela. Isso. Não. Mais que o Flamengo tem para contratar um atacante nessa janela. Mais do que o Flamengo decidiu ter, não. Decidiu. Mas existe, a nova gestão, ela sabe que não tem tanta grana assim para ir ao mercado. Mas ano passado também tive os números ontem, 300 milhões de reais. De milhão, verdade. É muito dinheiro, pô. Quer dizer, não é muito, mas... Não, é muito dinheiro, gente. É muito. E ganhou um título só. Tudo bem que foi aí. Aí, Ferinha, obrigado. 2024, 300 milhões de reais. Caraca, 300. E esse ano tem quanto para atacante? 6 milhões de euros, até 6 milhões. Aí a gente vai para Botafogo agora, mas rapidinho antes. Com 6 milhões de euros, 6 vezes 6, 36, 40 quanto de real? 40 de real. Dá para trazer um atacante nível Flamengo? Vai ter que ser uma... Porque dizem que é para substituir o Gabriel. Isso. Se for no mesmo nível de... Mas o Pedro é só meio do ano, pô. O Flamengo Concordo teve muito contigo. próximo do Juninho, que é um brasileiro que estava no Karabag, lá de fora, se não me engano é Azerbaijão. Acho que é. Mas o Karabag figura sempre na Europa League e ele foi muito bem nessa última temporada, só que o Sevilha estava na jogada e ele optou ir para o Sevilha. A proposta do Sevilha era menor que a do Flamengo. Mas é o caso do Fabrício Bruno que a gente está falando. Se ele vai bem no Sevilha. É isso. O Carlinhos, atacante, que veio do Nova Iguaçu, foi muito bem no Carioca ano passado. O Vitória está de olho nele também. O Flamengo pode estar E lembrando que o Vitória ano passado teve o Alejandro. Isso, que já renovou o contrato. Que foi emprestado pelo Bragantino. Esse moleque é bom. Foi assim, bom pra caceta. Ninguém lembrava dele, foi o artilheiro do Brasileiro. Fez o de bicicleta. Belo gol. Jogou muito. Belo gol. Então, a pergunta é essa. Com 40 milhões, dá para trazer um atacante para ser a sombra do Pedro? Ou para assumir a titularidade até o meio do ano, quando o Pedro volta? Vai ter que ser criativo. Vai ter que assumir. Aí pensar que o Igor Jesus veio no 08, né? Pro Botafogo, né? Falando em Botafogo, Tiquinho muito... Definitivo, o Fluminense vai comprar esse jogador e vai envolver o jovem atacante Isaac na negociação. Eu acho uma boa contratação no Fluminense, que está fechando também com o René, lateral esquerdo, que teve uma longa passagem pelo Flamengo, estava no Internacional e agora chega o Fluminense com um contrato de 2 anos, podendo estender por mais um. Vamos falar de Flamengo, porque o dia foi movimentado lá no CT Ninho do Urubu. Não para o time que treina pensando na estreia do Campeonato Carioca, porque esses jogadores receberam folga. A comissão técnica também recebeu folga. Mas o Runco, que será o diretor médico do Clube de Regatas do Flamengo, ele esteve lá no CT Ninho do Urubu com a sua equipe, com vários profissionais que ele vai levar para o Flamengo, que ele sugeriu ao presidente BAP. Me falaram que cerca de 20 profissionais estavam por lá hoje, e um deles, eu já havia dito para vocês quem seria: Paulo Ribeiro, psicólogo que estava no Botafogo, um cara super renomado na área, super elogiado, 35 anos de psicologia no futebol, PhD em psicologia, deixou o Botafogo e está agora trabalhando no Flamengo. E ele, inclusive, já trabalhou no Flamengo, deixa eu só pegar o período aqui, de 1991 até 2011. Rapaz, é tempo, hein? Pelo que me relataram aqui, que tempo ele passou lá no Flamengo. Esteve agora recentemente no Botafogo, foi muito elogiado pelos jogadores do Botafogo, nos títulos conquistados da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada, e chega agora ao Flamengo para ser head de psicologia, ou seja, chefe geral de psicologia, e ele também será profissional fixo da comissão permanente do clube ali do futebol. Além disso, ele vai ser responsável por reestruturar toda a área de psicologia da categoria de base, porque só o time profissional não tinha um psicólogo. Na base,
o sub-17, sub-20, tinha um profissional voltado para a área da psicologia. E agora ele vai reestruturar toda essa área na categoria de base e será fixo do futebol. Repito, era uma promessa de campanha do BAP, se ele vencesse a eleição, ele venceu a eleição, cumpriu a promessa, contratando um baita profissional que é super elogiado no futebol, pelo que faz na área de psicologia esportiva. Mudando de assunto agora, vamos falar de mercado da bola, porque teve atacante do Flamengo recebendo proposta de empréstimo de clube da China, porém ele recusou. E eu vou trazer para vocês aqui como eu consegui apurar toda essa situação. Começou através de... Eu vou tratar como fake news, tá? Porque foi um perfil que eu não conheço quem é, não sei quem é, enfim, que publicou, e fica o meu respeito aqui, isso aqui não é uma crítica ao perfil não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas esse perfil publicou que o Vitória estaria negociando a contratação do Carlinhos, atacante do Flamengo. E eu fui apurar, obviamente, como eu sempre faço quando alguém publica uma informação. Lá no Vitória, o presidente do Vitória, o Fábio Mota, que é um cara, enfim, é um cara que não poupa palavras. Ele é super sincero em todas as entrevistas. Fui perguntar a ele, vem cá, presidente, tudo bem? Boa tarde. Procede isso aqui, que você está negociando o Carlinhos do Flamengo? Ele falou, nunca pensei na contratação desse jogador, nunca foi cogitado aqui, não temos interesse e também não fizemos nenhuma proposta. Com todo o respeito ao jogador, isso aqui não é uma crítica ao jogador, isso ele falando, mas nós não temos interesse e por hora fechamos a contratação nesse início de janela de transferência. Nós vamos trazer alguns reforços pensando no Campeonato Brasileiro, mas o Carlinhos não interessa a gente. Falei, beleza. Aí fui apurar com o empresário garante. Não, tem sim uma situação do Vitória. Beleza. Fui ouvir pessoas do Flamengo. O que me garantiram no Flamengo foi, Vitória não tem nada, e a única proposta que chegou através do empresário ao Flamengo foi empréstimo, eu não sei nem como se fala o nome desse time, mas vamos lá. Empréstimo do Qingdao Ungai, da China. Foi a proposta que chegou ao Flamengo pelo atacante Carlinhos através do empresário. E aí, pelo que o Flamengo ouviu, segundo essa pessoa do Flamengo que eu escutei, é que o jogador não tem interesse em partir para o futebol da China, prefere ficar aqui no Flamengo. A ver se ele vai ter oportunidade nesse início de campeonato carioca. Pelo que eu soube, o Felipe Tereza tem treinado como titular, ou seja, o Carlinhos está atrás até mesmo de um garoto que está vindo da categoria de base e que o próprio Felipe Luiz gosta bastante, mas pelo menos de informação eu tenho isso. Vamos agora falar de Fabrício Bruno, e eu descobri uma curiosidade nessa negociação envolvendo Fabrício Bruno, Cruzeiro, Flamengo. O André Cury, empresário do atleta, tentou fazer a mesma estratégia quando ele intermediou a venda de Pablo Mari, do Flamengo, ao Arsenal. Na ocasião, vocês podem não se lembrar, não se recordar. E o que ele fez? Ele ajudou na reposição do Pablo Mari. Ele fez uma negociação casada com o Léo Pereira, que na época era o destaque do Atlético Paranaense. E aí ele conseguiu tirar o Léo Pereira do Atlético, trazer para o Flamengo, Pablo Mari do Flamengo para o Arsenal. Beleza. A diretoria, na ocasião, só vendia quando tinha uma reposição. Dessa vez, envolvendo o Fabrício Bruno, o André Cury chegou a oferecer um zagueiro para ajudar o Flamengo nessa possível reposição. Trata-se de Kaique Rocha, atualmente do Atlético Paranaense também, mas o nome não agradou a diretoria do Flamengo e foi descartado na hora. E por falar em Fabrício Bruno, temos informações, atualizações sobre essa situação. Acabei de publicar em apuração em conjunta com o meu amigo Samuel Venâncio, lá de Belo Horizonte, o cara que acompanha o dia a dia, fenômeno, referência lá na cobertura do Cruzeiro, e a gente publicou o seguinte: o Cruzeiro melhorou a proposta novamente ao Flamengo por Fabrício Bruno e aumentou o valor dos bônus. Agora a oferta é de 7 milhões de euros fixo por 70% e 1 milhão de euros em metas. Antes, a proposta era 800 mil euros na meta. Vendo que metas são essas? Se a Raposa for campeã em torneio nacional ou internacional no período em que o Fabrício Bruno estiver na equipe mineira. A negociação está em fase final, em andamento, e a operação, repito, o que eu falei no outro vídeo, no vídeo anterior, pode ser fechada a qualquer momento.
O jogador voltou a expressar o seu desejo de sair em conversa com a diretoria do Flamengo, quer ir para o Cruzeiro. E na boa, gente, eu vou dar uma opinião aqui que eu nem sei se eu falei anteriormente, mas eu falei hoje lá no SBT Sport Rio. Eu não acho errado o Fabrício Bruno fazer isso não, sabe por quê? Não é um jogador que entra na zona de conforto. Ele poderia muito bem entrar na zona de conforto e falar, quer saber, não vou jogar tanto, beleza, tem um salário maravilhoso, porque o salário dele é maravilhoso, salário de atacante que decide o jogo, isso eu posso garantir para vocês, mas não, ele foi sincero, eu prefiro ir embora a ficar aqui sem jogar e ganhando muito. Ah, e se no Cruzeiro ele vai ganhar menos? Ele prefere jogar e ganhar menos. E daí, qual é o problema? Pelo contrário, eu elogio esse tipo de postura, não senta na zona de conforto. Como a gente diz no futebol, não fica roubando, entre aspas. Pelo contrário, o cara quer jogar. Ele ouviu do Fernando Diniz que ele vai ser titular, ele ouviu do Felipe Luiz que ele vai ser reserva e pouco jogará. Qual é o problema dele expressar o desejo dele de ir para o Cruzeiro? Nenhum. Pelo contrário, vê nem se a negociação não der certo, o que eu acho muito pouco provável. Ele vai jogar no Flamengo, vai dar a vida com a camisa do Flamengo, como sempre foi. Porque o Fabrício Bruno, a gente já reparou nesse período que ele está no Flamengo, não é jogador de dar migué, pelo contrário, um cara super competitivo. Então, não vejo problema. O Cruzeiro querer o jogador, não vejo problema com o Fabrício Bruno ir para o Cruzeiro, ou querer ir para o Cruzeiro, e não vejo problema o Flamengo negociar o jogador por 8 milhões de euros. Eu não vejo problema. E vocês? São contra, a favor? O que vocês acham? Podem comentar à vontade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Beijo, fui! Vem aí. Isso é um erro, cara. É claro que é um erro, meu. É óbvio. Tem nada a ver, cara. O futebol europeu hoje, aquela questão tática toda, foi projetada aquilo, eles inventaram aquilo para parar nós, velho. Né? Para parar nós, essa que é a verdade. Se não fosse o futebol brasileiro na Copa de 70, né, principalmente na Copa de 70, e começou todo aquele, né, essa estratégia que os caras falam, foi para parar nós. E aí vem o José Boto e fala isso, né? Falando que ele veio aqui com a missão de resgatar o DNA do futebol brasileiro, cara. E quer transformar o Flamengo em uma fábrica de talentos, né, no Brasil aí, de jogadores, cara. Olha o que ele falou, ó. Base a minha área. É algo que vou me orgulhar. Temos que criar esse DNA, jogadores talentosos e ao mesmo tempo responsável. Conheço bem o Brasil, no Shakhtar tínhamos 14 brasileiros, buscamos jogadores que nem sequer tinham sonhado Série A aqui no Brasil, se foi buscar muita coisa ruim que se faz na Europa. Aliás, pulei aqui. Buscamos jogadores que nem sequer tinham jogado a Série A, em alguns meses estavam jogando na Champions. Vídeo Kevin do Palmeiras, né? Kevin do Palmeiras aconteceu isso, né? Aqui no Brasil, se foi buscar muita coisa ruim que se faz na Europa. Na Europa viemos aqui para buscar coisas boas que vocês faziam na base. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros deu mais rigor tático ao jogo, mas replicar na base é um erro tremendo. Vocês são os maiores produtores de jogadores de todos os tempos. Romário, Ronaldinho, Zico, não parava aqui. Parece que querem fazer jogadores como na Europa. Isso é um erro. Há que voltar um pouco atrás ao que foram os reis e fundamentos do futebol brasileiro. Dar essa liberdade aos jovens ao errarem, né? De errar. Tem que dar liberdade para o cara errar. Experimentarem e de não estarem agarrados aos sistemas táticos. Depois vão ter tempo para isso. Isso muda a forma que se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e nesse momento estão mal. Não produzem tanto talento quanto há 10, 30 anos. Isso é algo que teremos que mudar aqui. Vamos continuar, né? Vamos ter que continuar como faziam antes. É tão óbvio, né, cara? É tão óbvio. E aí que eu sempre falei aqui, né? Cara, e agora fica querendo fazer jogador robotizado. Infelizmente hoje, nós erramos tanto que os jogadores bons, nós estamos robotizados, cara. Ele não tem mais criatividade, ele não tem coragem mais para arriscar. Por quê? Porque na base, né? Foram fazer, vamos formar jogador aqui na Europa. A Europa hoje é que está vencendo, né? Porque eles criaram um sistema tático para nos bloquear, conseguiram, mas a gente tem que desenvolver outras maneiras de superar isso.
E a gente só vai superar isso com criatividade, com drible, né? Com alegria, com vontade de jogar, com vontade de ganhar também, né? Você vê a base do Palmeiras, eu tava vendo uma entrevista aí com o João Paulo Sampaio, rapaz, e ele fala umas coisas que, porra, e é bem isso que o Boto falou. Ele, na base não tem que ter negócio de tática, que é deixa o cara criar, o cara se aproveitar, o cara driblar. Aquele torneio que o Palmeiras foi na Alemanha, que todo mundo viu na internet aí, que os caras dando chapéu, driblando e fazendo festa lá, o João Paulo Sampaio dando risada, cara. Ele falou que pegou os melhores que tinha, mandou para esse torneio, que é um torneio muito famoso lá, e falou pra molecada, ó, não precisa ganhar. Eu não quero que vocês ganhem, eu quero que vocês joguem bola. Dribla, faz o que vocês quiserem, faz graça. E os caras ficaram loucos lá na Alemanha, cara. Isso aí correu no mundo inteiro. Entendeu? E, cara, olha que coisa mais linda. E é claro que no futuro, né, essa molecada, né, depois que aprender a perder o medo de driblar, de fazer o que tem, de gostar de jogar de futebol, aí depois aprende a questão tática, né, no profissional, né, mas sem perder a criatividade, sem perder a vontade de jogar, sem perder a alegria, né, e aí assim nós vamos superar o futebol dos caras, né. É aquele negócio, a gente precisa, né, melhorar a nossa parte tática, mas a nossa criatividade, a nossa formação tem que manter a mesma. E aí depois nós vamos aprender a parte tática. Entendeu? É isso que os caras têm que ter na cabeça. Isso que o Boto falou aqui, cara. Entendeu? E eu sempre defendi isso, cara. Nosso futebol tá mal por causa justamente de querer copiar o futebol europeu, velho. Lá os caras ganham na força, né? Na grana, né? Monta o time, pega os melhores jogadores que tem lá, né? E joga todo mundo ali, tipo, na Premier League. Quantas seleções tem ali, velho? Quantas seleções tem na própria Espanha? Quantas seleções tem em times da Itália? Né? Tá cheio na França. E aí é fácil, né, meu? Você pega jogador do mundo inteiro e bota lá, dá um passaportezinho europeu pro cara, o cara pode jogar em qualquer país. Olha que maravilha. Entendeu? E como é que nós vamos combater isso? Com o nosso futebol, como sempre, nós somos penta. Eu sei que os caras tiram sarro, até trouxe um vídeo esses dias atrás aí, de um pessoal lá de Portugal, né? Tirando sarro porque nós falamos que nós temos 5 Copas. Temos 5 Copas com orgulho, entendeu? Todo mundo